dia, estamos começando o programa Médico da Família. Hoje vamos ter um programa especial para vocês, porque vamos fazer uma mesa redonda sobre um assunto que é importantíssimo, os problemas na adolescência. E eu sei que você em casa, que tem filhos adolescentes, netos adolescentes, tem uma preocupação muito grande. Portanto, o programa é imperdível. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para a Fátima, o Jaime, o Vitor e o Vinícius, da cidade de Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Também para a Rosângela de Souza Cruz, do bairro Nossa Senhora das Graças. E um abraço especial a todos os funcionários da rede Comper de supermercado e de atacado. Todas as vezes que passo pelo supermercado Comper, sempre tem um funcionário, uma funcionária que fala, que nos assiste, que tem carinho pelo médico da família. Um abraço ao Beto Pereira, o grande idealizador da rede Comper de supermercados, e a todos os seus funcionários. Hoje vamos falar sobre os adolescentes. Essa fase é crítica tanto para os jovens quanto para os pais. Amizades, namoros, internet, videogames, o mundo oferece um leque de opções para os adolescentes. Por isso, hoje vamos fazer uma mesa redonda com a psicóloga Maria Helena Quilião e a psiquiatra Ana Paula Santos, para discutirmos sobre este assunto que acaba mexendo com a sociedade em geral. Bom dia, doutora Maria Helena. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia. Bom dia, doutor Paulo. É um prazer estar aqui para discutir de um assunto que eu diria suma importância para a nossa sociedade. Eu começo perguntando, Ana Paula, a você como médica, por que é tão difícil para nós pais e também para os nossos filhos adolescentes esta fase? A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, é uma fase de descobertas e uma fase também de mudanças biológicas, mudanças ambientais que vão também gerar reflexo na conduta dos adolescentes. Então, o adolescente, ele normalmente tem uma variação leve de humor, que quando leve é esperada acontecer. Ele está na fase de alteração hormonal, então muda voz, estrutura física, aumento de peso, estatura. Tudo isso vai programar com que o adolescente se torne um adulto. Então, a fase da adolescência, ela costuma ser um pouco complicada, porque o adolescente, muitas vezes, ele tem uma capacidade melhor do que a criança, mas ainda não igual ao adulto, de se planejar, de controlar a impulsividade, de prever as consequências de seus comportamentos. E é uma fase também onde o adolescente está mais suscetível à ação dos grupos, dos pares, e aonde ele pode acabar se identificando com grupos de risco e levando a comportamentos de risco. Essa preocupação, como a doutora Ana Paula falou, ela passa a mexer com o psiquismo da casa inteira. Eu, pelo menos lá em casa, eu quase fiquei louco. Maria Helena Quilião, do ponto de vista psicológico, essa alteração, como a doutora Ana Paula nos disse, ela mexe muito com o nosso emocional. Dá uma insegurança, será que eu sou capaz de ter filhos adolescentes? Será que eu vou conseguir ultrapassar esse momento? Os pais ficam inseguros. E os jovens, como que eles ficam? Ainda mais inseguros, doutor Paulo, porque veja bem, como a doutora Ana conversou, nos passou anteriormente, toda essa alteração física tem uma grande consequência no emocional. Então, o adolescente também se sente inseguro diante de tantas mudanças, nem fica com medo, exige muito mais dos pais, muitas vezes limite, muitas vezes diálogo. Então, há essa insegurança dos dois lados. E o melhor modo de nós podemos auxiliar famílias que têm filhos adolescentes é através do diálogo. A gente tem observado que nessa época os jovens estão se sentindo assim mais soltos. Parece que na minha época de jovem a gente tinha medo de sair de casa à noite, os pais nos cerceavam mais. Hoje, se você vai cercear um filho, Ana Paula, ele já coloca 1000 obstáculos. Mas os meus amigos vão, os meus amigos podem. Quer dizer, essa
liberdade excessiva acaba sendo prejudicial, porque certa feita o doutor Issam Itiba, um psiquiatra, uma pessoa que tem uma capacidade de entendimento sobre adolescente muito grande, ele veio dar uma palestra aqui e eu fui conversar com ele como pediatra, lido com essa idade. Ele falou, olha, dizer não é uma forma de dizer que ama o filho. E às vezes eles querem ouvir o não. É assim mesmo ou tem que liberar geral? O adolescente, por si só, ele, por toda essa impulsividade, ele acaba sendo um transgressor de regras, até no processo de busca da sua autonomia, sua independência, mas ao mesmo tempo ele é dependente dos pais financeiramente, depende do pai para levá-lo para os lugares, alimentação, comida, então muitas vezes ele não sabe se inserir em qual é o papel dele, ele não é mais criança, mas também não é mais adulto. E regra e limite é adequado e pertinente para qualquer idade, principalmente na adolescência, onde os jovens costumam ser transgressores. E isso se constrói desde a infância e é óbvio que na adolescência é mais importante ainda os pais saberem dizer não e colocar limite de uma forma adequada. E muitas vezes a gente observa que saber colocar não e sustentar esse não e não deixar aquela coisa dúbia, né? Eu digo não e ao mesmo tempo eu dou. Você deixar a regra clara, o limite claro para o adolescente. Ainda bem que eu fiz isso com a Carolina e com o Paulinho. A Maria Clara, que tem 16, está ouvindo? Ó? Então ainda vou ser firme aí no não. Maria Helena Quilhão, do ponto de vista psicológico, os jovens estão cada vez mais afastados da religiosidade. Eles entram em contradição. Existem hoje grupos de jovens, a igreja, no geral, todas as denominações, começaram a montar grupos de jovens. Então, através desses grupos, foram cativando os jovens para permanecer na religiosidade. Jovem sem fé é um perigo? É um perigo muito grande, né? Porque eles estão muito mais suscetíveis a questão como drogas, né? A questão de álcool, né? Toda essa influência negativa que muitas vezes chega no nosso lar através da internet, da televisão. Então, o jovem, quando não tem um senso de moralidade muito bem construído, doutor Paulo, e a religião é fundamental para que haja essa construção, infelizmente, os jovens caminham rumo ao precipício. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui está sendo uma aula de duas profissionais. Para mim, que sou médico, sou pai de 3 filhos jovens, eu tenho certeza que para vocês também. Esse programa ele vai ter que ser estendido para 2 programas, porque é muito importante que a gente saiba lidar com a adolescência. É muito importante que a gente não tenha mais esse lado de olhar para um adolescente e falar, você é um aborrecente, porque isso acaba afastando o filho do nosso convívio, do nosso cuidar, do nosso amar. Portanto, no próximo bloco, fique com a gente, porque vamos continuar falando sobre adolescência. É rapidinho, já já voltamos.